E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Reafogado para a gente continuar a nossa série da Teoria na Abertura Italiana, hoje falando sobre mais uma linha de brancas que é o ataque do cavalo. Então vamos direto para a teoria, ela começa da abertura italiana com E4 e E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, jogo italiano, e aqui como a gente viu, o preto tem duas opções principais. Ele pode jogar bispo para C5 ou cavalo para F6. O lance mais comum é bispo para C5, que eu cobri no vídeo falando sobre a Giocopiano. Se você perdeu esse vídeo, clica no card aparecendo aqui em cima. Essa é a linha principal na abertura italiana. Mas hoje a gente vai ver a outra opção que o preto tem, o segundo lance mais popular, que é cavalo para F6, desenvolvendo o cavalo primeiro e atacando o peão E4. Então aqui a gente tem duas opções, basicamente, né? Três na verdade, porque tem duas maneiras de defender o peão. Em D4 aqui a gente pode jogar D3 para defender ou cavalo para C3. Cavalo para C3 é uma linha que eu vou cobrir em outro vídeo e D3 transpõe para outra abertura, que não é a que a gente vai cobrir nesse vídeo. D3 aqui continuaria com, por exemplo, bispo para E7, roque, torre 1, D6. Aqui a gente já está em outra abertura que chama abertura moderna do bispo, que eu vou cobrir em outro vídeo nessa mesma série da abertura italiana também. Então, tirando essas duas respostas aqui depois de cavalo para C6, cavalo F3, cavalo C3 e D3 são duas respostas comuns, mas a que a gente vai ver hoje é o ataque do cavalo com cavalo para G5. Então, qual é a ideia desse lance? A gente está violando um princípio da abertura aqui, movendo a mesma peça duas vezes, porque a gente já desenvolveu esse cavalo para F3, agora estamos colocando ele em G5, mas esse lance tem um propósito muito específico, que é o de aumentar a pressão em F7. No caso, se o preto permitir aqui, a gente podia tomar em F7 e estamos enforcando a dama e a torre. A partir daqui, o preto só tem uma resposta para evitar a ameaça a F7, que é D5, bloqueando a visão do bispo em F7. E aqui a gente toma em D5 de peão. Tomar de bispo ia perder toda a nossa iniciativa, e depois de bispo toma D5, cavalo toma D5, recupera a peça já atacando o nosso cavalo. Então, abrindo um ataque no cavalo em defesa em G5. Então isso não vai funcionar. A gente precisa tomar de peão aqui. E aqui, se você estivesse perguntando por que o preto não pode recapturar de volta e ainda abrir um ataque contra esse cavalo, você não viu meu vídeo sobre o ataque Fegatelo. Clica no card aparecendo aqui em cima, porque se você não sabe isso, se o preto toma em D5 de cavalo aqui, tem chances de a gente ganhar em 10 movimentos da partida, como já aconteceu comigo. Eu já ganhei a partir dessa posição com checkmate em 10 movimentos. Então, se você quer aprender como fazer isso também, clica no vídeo para assistir o vídeo sobre o ataque Fegatelo. O que a gente vai ver agora são as linhas diferentes dessa. Como eu já cobri especificamente isso naquele vídeo, a gente vai falar quais são as opções boas, né? Tomar em D5 aqui é uma opção ruim. Então, quais são as opções boas? O que o preto deve fazer aqui? Como continuar? Existem três lances que a gente vai ver a partir dessa posição. O principal deles é a que se chama Defesa Polério, nomeada em homenagem a Giulio Cesare Polério, um jogador que viveu no período da Renascença, no século XVI, XVII. Então, essa é a linha principal. E os outros dois lances que a gente vai ver são cavalo para D4, que é a variante Fritz, e B5, que é a variante Ulvestad. Vamos começar pelas linhas alternativas e depois a gente vai para a linha principal com o cavalo para A5. Então vamos primeiro ver o que acontece se o preto joga B5 aqui, que eu já tive um oponente que jogou isso contra mim. Essa é a variante Ulvestad. Então aqui a gente tem basicamente duas opções. A melhor delas é voltar o bispo para F1. Por mais contraintuitivo que possa parecer, colocar o bispo de volta onde ele estava no quadrado inicial, esse é o melhor lance, porque voltar o bispo para F1 vai fazer mais sentido se a gente vê o que acontece se a gente não coloca o bispo em F1 primeiro. Então vamos lá. Porque aí vai ser óbvio. Então, digamos que a gente aceite o peão, a gente toma, tá? É isso que o preto está contando, porque agora ele toma em D5 de dama e está atacando o nosso bispo e atacando G2 ao mesmo tempo. Então esse era o propósito de voltar o bispo para F1, para preventivamente defender G2. Então aqui a gente teria que jogar bispo toma C6 com cheque para não pendurar o peão em G2. Agora dama toma C6 e a gente faz o roque para defender G2. E depois de um lance como H6 expulsando o cavalo e cavalo de volta para F3, essa posição aqui já é igual, mas é o argumento que o preto está bastante confortável. A gente tem 7 peões, o preto tem 6, então a gente ganhou um peão aqui, mas
Aí esse nível de atividade que o preto tem vai ser muito alto. Por exemplo, E4 já expulsaria o cavalo daqui. Esse bispo tem um ótimo quadrado em C5, esse bispo está naturalmente desenvolvido em B7. Enquanto isso, a gente está bem atrasado em desenvolvimento, né? Então, tomar em B5 eu não acho que seja a melhor linha nessa posição. Depois de B5, é melhor voltar o bispo para F1, que é a linha principal, e defender preventivamente G2. Para que depois de dama toma D5, ele não está atacando G2 porque a gente já colocou o bispo em F1 para defender. E agora a gente tem um lance como cavalo para C3. Qual é a nossa ideia? Atacar a dama e atacar o peão aqui mais uma vez para agora sim a gente ganhar esse peão. Porque primeiro a gente joga cavalo C3, tira a dama da diagonal onde ela ataca G2 e agora a gente toma quando for seguro, quando não tiver mais ameaça. Então essa é uma maneira muito melhor de capturar esse peão. Voltar o bispo primeiro e depois tomar quando já tiver jogado cavalo C3. Agora o preto ia jogar bispo para E7 para tentar desenvolver, dama para F3, aumentando a pressão nesse cavalo aqui em C6, agora tem duas peças no ataque. Bispo para D7 é necessário para defender a peça. Roque, o preto faz o roque e essa é uma posição um pouquinho melhor para as brancas, já é uma melhoria considerável naquela posição depois de tomar em B5 imediatamente depois que o preto joga B5. Então essa é a linha que acontece depois da variante Ulvestad. Depois de E toma D5, B5 é o lance que a gente acabou de ver, vamos para outra linha alternativa que é com cavalo para D4. Essa é a variante Fritz. A gente joga C3 para atacar esse cavalo e o preto vai contra-atacar o nosso bispo agora. Então tem ideias similares, né? B5 acontece em ambas as linhas. A gente volta o bispo para F1 pelo mesmo motivo na outra variante e cavalo toma D5 é o lance. Aqui não está perdendo a peça porque ele está atacando o nosso cavalo em defesa em G5. Então se C toma D4 e dama toma G5 recupera a peça e já está atacando G2, mas a gente deixou o bispo em F1 de novo para manter a defesa. Então aqui a gente tem um lance como bispo toma B5, tirando o bispo da defesa só que com cheque. Aqui se ele bloqueasse a gente ia tomar e ia deslocar o rei da mesma forma. Então mover o rei já é uma alternativa melhor, rei para D8 e dama F3, atacando o cavalo e defendendo G2. Aí bispo para B7, defendendo o cavalo e preparando ideias de um ataque descoberto aqui, já que o bispo e a dama estão nesse raio-x. Aí roque, descobertas ainda não funcionam porque o bispo está em defesa, então daria para tomar o bispo. Torre para B8, tentando preparar essa descoberta e D toma E5. Aí agora o preto tem sim essa descoberta com o cavalo para E3, por exemplo. Aqui não dá para tomar o cavalo porque dama toma E3 ia resultar em dama G2 checkmate. A gente tira a defesa de G2, né? Se tomasse de peão, aí a gente perde a dama por causa do ataque descoberto. Então aqui você tem que jogar o único lance bom na posição, que é dama para H3, que é um lance que mantém a defesa de G2 para não ter checkmates e não permite ele tomar a torre. Porque se cavalo toma torre agora, aí dama para D7 é checkmate. Então a gente defende e ameaça checkmate também. Então o preto agora precisa defender, ele toma em G2 de dama para trocar as damas e tirar a nossa ameaça. Se ele tomasse a torre agora, a gente saía com a dama a mais. A gente salvava a dama do ataque e ganhamos, né? Ou seja, ele precisa tomar e a gente chega nessa posição, D4 defendendo o peão e ganhando um pouco mais de espaço no centro. Essa posição, de novo, é um pouco melhor para o branco. É o que acontece quando você joga linhas um pouco alternativas assim e o branco sabe o que fazer. Agora vamos voltar e vamos para a linha principal, que é cavalo para A5, a defesa polério. Então a ideia desse lance é tirar o cavalo do ataque e contra-atacar o bispo em C4. Aqui existe uma continuação alternativa bem estranha que eu vou citar rapidamente, que é D3, oferecendo o bispo. Eu não vejo muito a lógica por trás desse lance, mas ele já foi jogado no nível mais alto. A linha poderia continuar com H6, atacando o cavalo em G5, cavalo de volta para F3, E4, atacando o cavalo de novo, dama para E2 para cravar o peão e aí não deixar o preto tomar o cavalo. Cavalo toma C4, D toma C4, bispo C5, desenvolvendo a peça, cavalo de F para D2, para salvar aqui a peça do ataque. Ele estava ameaçando fazer o roque e descravar, né? Então roque, bispo G4, atacando a dama de volta para E1. É uma posição um pouco melhor para o preto, porque a gente jogou D3 lá atrás, que eu não acho que seja um lance preciso. Mas tudo bem, talvez sirva como uma alternativa de surpresa, se você acredita que o seu oponente está esperando o bispo para B5, que é o lance principal. Mas é um lance melhor, objetivamente, então vamos ver ele agora.
Depois de cavalo para A5, a gente joga bispo A5 cheque. O preto tem basicamente duas maneiras de bloquear esse cheque. Voltar o cavalo e perder o cavalo para o peão. Então, ou ele bloqueia de bispo ou ele joga C6. C6 é o lance principal. Vamos ver primeiro o que acontece então com o bispo bloqueio em D7. Essa é uma linha alternativa que é bastante fácil de jogar. Dama E2 é o único lance que o branco precisa saber, porque desencoraja, o bispo toma B5, porque a gente ia tomar de volta de dama e ia ser cheque de novo atacando o cavalo. Então, a gente defende e ataca E5 ao mesmo tempo. Então bispo E7 para bloquear não dá para tomar porque é pendurar o nosso bispo. Cavalo C3 defendendo o bispo. Agora roque, roque, C6, D toma C6 e cavalo toma C6 é uma posição um pouco melhor para o branco. Então, como eu falei, o branco não teve que fazer nada demais aqui, ele tem uma posição bastante confortável, um pouco melhor e com um peão a mais. Não vejo por que jogar bispo para D7, esse é um lance, na minha opinião, tanto impreciso. Então, em vez de bispo D7, o lance melhor e o mais preciso é jogar C6 aqui, oferecendo o peão mesmo. Esse peão pode ser tomado, e depois de B toma C6, o preto está atacando o nosso bispo, que está defendido, o peão está defendido pelo cavalo, então não dá para tomar. O que está acontecendo aqui? O branco tem um peão a mais, só que o preto tem uma grande vantagem de desenvolvimento. A gente está todo mal desenvolvido, não fizemos o roque. A gente tem essa peça que está sob ataque e precisa ser movida. O preto já tem os dois bispos abertos, ele pode fazer o roque logo em seguida, depois de tirar o bispo escuro aqui. Então, a gente tem um peão a mais, mas o preto tem boa compensação por esse peão. E é por isso que essa posição é jogável de pretas. Então vamos para as opções que a gente tem aqui. O que fazer com respeito a esse bispo estar sendo atacado? Vamos ver primeiro duas linhas alternativas. Aliás, uma linha alternativa, que é a de, em vez de tentar tirar o bispo do ataque, cravar esse peão com a nossa dama. Então, se a gente joga, por exemplo, dama para F3 aqui, essa é uma linha alternativa, porque não move o bispo e tenta cravar o peão, a torre que está atrás. Só que o preto tem maneiras bem confortáveis de responder isso aqui. Uma maneira de o preto errar, que já aconteceu comigo jogando essa posição aqui, é ele jogar bispo para D7, que por mais que pareça um lance mais natural, porque alinha o bispo dele para atacar a nossa dama, vai ser bem fácil de jogar, porque depois de bispo A4, saindo do ataque, esse peão continua cravado, o peão está cravado ao rei. Então não tem descoberto aqui. O preto poderia jogar bispo para E7 e essa posição é bastante fácil de jogar de brancas. Como o peão está cravado, não tem muitas ameaças aqui. Então bispo para B7 aqui pode parecer um lance meio assustador, mas ele de fato não cria nenhuma ameaça muito grande. Depois de dama para F3, torre para B8 é o lance mais comum, só tirando a torre do raio-x mesmo, e agora sim ele está ameaçando tomar, né? Então aqui a gente teria que jogar o bispo de volta, porque agora não tem mais tática, a peça estava realmente atacada. Outra opção nessa posição aqui, que talvez você esteja imaginando, é a de tomar, né, em C6, porque C6 está atacado duas vezes e só é defendido pelo cavalo uma vez. Só que de fato essa não é uma opção muito tentadora, porque você ganha seu segundo peão, o branco já tem um peão a mais, agora a gente ganha mais um. Só que, cara, essa posição, você vai se arrepender de ter dois peões a mais aqui com nenhum desenvolvimento. E o preto vai jogar com uma grande vantagem aqui, porque primeiro ele já está atacando o cavalo, a gente vai ter que resolver esse problema. Aí bispo para B7 atacando a dama e fazendo raio-x no peão em G2 já é uma ameaça que você tem que lidar. Essa torre entrando, esse bispo entrando, vai ser muito difícil jogar isso aqui. Então não vale a pena ganhar esse peão tomando em C6 de novo aqui de bispo. A nossa melhor tentativa é voltar o bispo para D3, e a linha poderia continuar com bispo para E7, a gente faz o roque, o preto faz o roque. B3, como a gente colocou o bispo aqui em D3, bloqueou o peão de D, e em geral quando a gente faz isso, vai ser a melhor tentativa mover o peão de B e fazer o fianquete do bispo escuro, né, para colocar ele atrás. Então torre B4 agora, tentando procurar atividade para essa torre que estava na coluna aqui. Agora C4, bloqueando a visão dessa torre ao longo da linha 4. H6, quicando o cavalo de volta para E4. Cavalo toma E4, bispo toma E4, F5 atacando o bispo e bispo de volta para C2. E essa é a posição que você pode esperar chegar depois da linha com dama para F3. Que é assim, razoável eu diria, né? Você mantém seu peão a mais, esse cavalo aqui tá meio nada a ver no canto, a torre também, depois de C4 ela não tem visão. Mas a gente também tá com as peças estranhas, é meio difícil saber o que esse bispo tá fazendo nessa diagonal. D4 vai ser uma quebra difícil de alcançar enquanto esse peão estiver aqui, e encontrar atividade para esse cavalo também não vai ser uma tarefa muito fácil. Eu acho que existem opções melhores lá atrás, em vez de jogar dama para F3 nessa posição, depois de ele tomar aqui. Existem dois lances de bispo que são mais comuns,
e eu considero melhores. Então você tem dois quadrados para onde você pode voltar esse bispo. Ou você volta ele para E2, ou você volta ele para D3. D3 é o quadrado que parece fazer menos sentido, né? Que é bloqueia o peão de D, mas é a linha principal e a linha que eu recomendo você jogar de brancas nessa posição. Então vamos primeiro ver bispo para D2 e deixar o melhor para o final. Então se nessa posição a gente volta o bispo para E2, o preto pode chutar o nosso cavalo em G5 com H6, cavalo de volta para F3 e E4. Então essa é a principal diferença. Porque se a gente jogasse aqui depois de ele atacar o bispo, a gente jogasse o bispo para D3, esse quadrado defende E4, ok? Então, naqueles casos vai ser mais difícil para o preto jogar E4. E quando você volta o bispo para E2, por mais que pareça fazer mais sentido e o bispo pareça estar mais seguro, esse tipo de avanço aqui com E4 atacando o cavalo vai ser meio chato de lidar. Mas tudo bem. Depois de E4 a gente precisa jogar cavalo para E5. E parece que o cavalo está ficando encurralado aqui, né? Só que a gente tem um lance de salvação que é especificamente por causa da regra do en passant ou em passagem. Porque se ele ataca o cavalo, a gente tem D4 ou F4 e se ele, que defende, e se ele toma em passagem, a gente toma de volta de cavalo. E salva a peça dessa forma. Então isso é bem importante você saber para não perder a peça nesse tipo de posição. Aqui vamos ver 3 respostas principais para o preto que são meio difíceis de jogar, de brancas e que são o motivo pelo qual eu não recomendo essa linha com bispo para E2. Vamos logo para o mais assustador primeiro, que é dama para D4, atacando o cavalo e preparando ameaças em F2. Então aqui a gente precisa jogar F4, não tem outro lance para salvar o cavalo. Se ele toma em passagem, aí tudo bem, porque se ele toma aqui, a gente toma de cavalo atacando a dama e depois que a dama mover, você tem D4, e aí você faz o roque, e o branco tá de boa. Só que ele não vai tomar em passagem depois de F4, ele vai jogar bispo C5, ameaçando checkmate em F2. O único lance para defender de novo, torre para F1, trazendo o quadrado de F2 sob controle. Agora bispo D6, atacando o cavalo, e não dá para manter o peão a mais que a gente tem, né? A gente ganhou um peão, mas não dá para manter ele agora, porque ele tá atacando o cavalo 2 vezes. Então a gente teria que buscar desenvolver com D3, bispo toma o cavalo, F toma e dama toma, recupera o peão que ele sacrificou. Com uma posição que eu diria que é melhor para o preto, porque ele tem mais espaço, mais atividade. A gente está todo mal desenvolvido aqui, vai ser difícil fazer o roque. Então cavalo para C3, roque. Se agora a gente tenta preparar o nosso roque, tirando o bispo, por exemplo, com o bispo para F4, ataca a dama, ele move a dama, dama D2, estamos preparando para fazer o roque longo, só que agora vem esse chato e toma D3. Atacando o bispo, então a gente tem que responder de alguma forma. O bispo está cravado, ou a gente toma de dama ou de peão. A melhor tentativa é tomar de peão. E depois de bispo para D6, fica meio perigoso fazer o roque para dentro dessa coluna aberta aqui. Então, essa é uma posição que eu acho bem desconfortável de jogar. E dama para D4 aqui nem é o único lance que o preto tem. Tem até outros lances que também são bons, eu diria, depois desse lance. É por essas e outras que eu não recomendo voltar o bispo para E2. Então, dama para D4, eu já diria que é bom o bastante para o preto, entre aspas, refutar essa tentativa e chegar numa posição bem confortável. Outros lances que ele poderia jogar aqui também seriam bispo para C5, na mesma ideia de desenvolver naturalmente, mirar F2, C3, pelo menos nesse caso, como dama D4 é um lance mais imediato, já atacando o cavalo, a gente não tem tempo para preparar nada, a gente tem que resolver o problema do cavalo estar no ar. Como ele joga bispo C5 aqui, a gente tem um pouco mais de tempo para jogar, por exemplo, C3 e preparar um avanço com D4. Aí se dama C7 agora atacando o cavalo, a gente tem D4, que foi preparada. E aí agora sim ele meio que vai ter que tomar em passagem, porque o bispo está atacado. Ele toma D3, cavalo toma D3, salvando a peça e defendendo F2. Bispo para D6, agora com a nova ameaça de atacar H2. Então o preto está contando com isso aqui, porque enquanto ele tiver essas duas peças na mesma diagonal mirando H2, não dá para fazer o roque, porque se roque, aí bispo toma H2 é cheque. E esse é outro problema que a gente vai ter que lidar, porque o preto está a um movimento de fazer o roque e trazer uma torre para E8, que ia significar grande atividade para ele ao longo da coluna E. Mas vamos ver como a gente joga corretamente para tentar sobreviver a essa posição. A gente tem que jogar cavalo para D2, roque e B4 para atacar esse cavalo e eventualmente propor uma troca desse bispo aqui. Então cavalo para B7 salvando a peça e cavalo C4. A gente quer, como eu falei, desconstruir isso aqui para poder fazer o roque e não perder H2 no processo. O preto poderia tentar esse lance aqui, atacando o peão indefeso
e a gente precisa aproveitar a oportunidade para trocar as peças. Depois de tomar o bispo, ele não vai recuperar a peça aqui imediatamente, ele vai tomar em C3 primeiro, porque isso aqui vem com tempo na dama. A gente precisa responder com dama para C2 contra-atacando o cavalo. Aqui ele troca para não perder a peça, e aqui pode parecer que ele tem um lance como esse, cravando a dama no rei, mas esse quadrado está indefeso. Aí aqui ele recupera a peça, e depois de a gente fazer o roque, a gente chega nessa posição, que é um pouquinho melhor pro preto. Porque, como eu falei, a gente devolveu o peão depois que o preto tomou de cavalo em C3, devolvemos o peão a mais que a gente tinha, e eu também concordo que o preto tem um pouco mais de atividade aqui, por mais que essa estrutura seja um pouco pior que essa. Essa, pelo menos, é uma posição um pouco melhor de jogar de brancas comparado a essa, que é aquela que acontece depois de dama para D4. Mas depois de cavalo E5 aqui, o preto joga o que ele quiser. Se ele quiser dama para D4, ele joga. E sai melhor, né, na minha opinião. E a terceira e última linha que eu queria mostrar a partir daqui, a gente viu dama D4 e bispo para C5. A terceira linha seria bispo para D6, já atacando o cavalo diretamente. Aí aqui a gente tem que jogar D4 para defender a peça, e toma D3, cavalo toma D3, salvando o cavalo, e dama C7 na mesma ideia de atacar H2. Agora B3 para tentar fazer o flanquete do bispo e desenvolver ele ao longo dessa nova diagonal aqui, onde vai mirar o cavalo na F6. Aí roque, bispo para B2, torre 8, mirando o nosso bispo e cravando ele aqui, porque o nosso rei ainda está no centro. Aqui a gente pode tomar em F6 e dobrar os peões do preto e ter essa estrutura meio feia aqui. E depois de cavalo C3 estamos defendendo o peão, e a gente chega nessa posição que é um pouquinho melhor para o branco. Mas ainda assim meio desconfortável de jogar, porque roque sempre vai ser refutado por bispo toma H2, então vai ser difícil colocar o nosso rei em segurança, o bispo ainda está cravado. Então você decide, né? Se você quer jogar uma posição como essa, você joga bispo de volta para E2 e reza para que depois de cavalo E5 ele jogue bispo D6. Mas como eu falei, eu acho que o melhor lance aqui é dama D4 e é bem difícil responder essa ameaça. E por isso eu não acho que bispo para E2 seja um bom lance nessa posição. Vamos pro lance principal, que é o que eu recomendo e acho melhor, que é depois de B toma C6, voltar o bispo para D3. E aqui tem 3 continuações comuns que o preto pode jogar e a gente precisa saber como responder. Uma é uma linha bem rara e bem alternativa, que é mover o cavalo para G4. Então, a ideia aqui do preto vai ser sempre a seguinte: ele quer atacar o nosso cavalo em G5. Tem 2 maneiras eficientes de fazer isso, que são mover o cavalo para algum lugar e liberar um ataque da dama. Porque você já faz 2 coisas ao mesmo tempo, né? Já tira o cavalo e ataca com a dama que já está aqui. Ou a maneira menos eficiente é H6, já atacando diretamente o cavalo, eu diria. Então a linha principal continua com o cavalo para D5, liberando um ataque da dama ao nosso cavalo em G5. Mas vamos ver as alternativas primeiro. Então a linha mais rara e alternativa daqui é cavalo para G4, abrindo um ataque dessa forma. Então aqui a gente precisa voltar o nosso cavalo para E4 e F5 seria a tentativa mais ambiciosa do preto para continuar atacando o nosso cavalo e expandindo. Aqui o único lance que a gente pode jogar é bispo E2 para contra-atacar, porque se F toma E4 agora, a gente ganha de volta o cavalo dele em G4. Então H5 tentando defender o cavalo e reforçar a ameaça dele de ganhar o nosso cavalo em E4, mas agora H3, a gente ataca o cavalo dele da mesma forma. O melhor lance é F toma E4, H toma G4 para recuperar a peça. Não dá para recapturar porque esse peão está cravado à torre dele, que está em defesa. Bispo C5, desenvolvendo e atacando F2. E B4. Esse é um lance bem estranho que você provavelmente não ia achar se não conhecesse ele pela teoria nessa posição. Mas é o melhor lance e o único que mantém a posição igual. Parece que o preto pode tomar aqui, mas tem uma tentativa, tomar o peão, mas tem uma tentativa ainda melhor, que é dama D4, porque ameaça checkmate e ameaça a torre que a gente acabou de abrir jogando B4. Então aqui a gente precisa tomar o bispo para que ele não tenha checkmate em F2, e agora ele pode até fazer o roque primeiro, né, para ameaçar checkmate de novo, a gente faz o roque e agora sim ele toma a nossa torre em A1. Então a gente está com uma qualidade a menos. Vamos ver como esse jogo poderia continuar. Cavalo C3, E3, para tentar abrir a posição e criar linhas de ataque na direção do nosso rei. Então, G toma F5, recuperando o peão ali, e E toma F2 com cheque. Torre toma F2, torre toma F2, rei toma F2 e bispo E6, trazendo mais uma peça pro ataque. E ameaçando até trazer essa outra torre pro ataque com cheque. Então, bispo A3, a gente está contando aqui com o fato da dama do preto estar bastante inativa nesse quadrado. Mas, eventualmente, a gente vai ter que tirar esse bispo, né? E aí ele tem a chance de trocar. Então, bispo A3 e troca. E a gente chega nessa posição que é um pouco melhor para o branco, mas você tem uma qualidade a menos. Você tem 2 peões pela qualidade, então em termos de material compensa. O computador vai dizer que é um pouco melhor, mas eu não acho que seja muito confortável de jogar, especialmente com essa estrutura toda bagunçada aqui.
Então, cavalo para G4 nessa posição pode ser uma tentativa até bastante interessante de pretas, né, para usar como arma surpresa, porque não é a linha mais comum a partir daqui. Vamos ver o que acontece na outra alternativa, que é H6, atacando o cavalo em G5 diretamente. Aí aqui a gente tem que voltar o cavalo para E4, cavalo para D5, ele sempre vai buscar essa manobra com o cavalo para cá e para cá, isso é bem comum para atacar o nosso bispo em D3, e a gente faz o roque. A gente tem a oportunidade, vamos colocar o rei em segurança. Aí aqui existem dois lances que o preto pode jogar. Ele pode tentar ir atrás do nosso bispo imediatamente, com um lance como cavalo para F4, já atacando a peça. Aqui a gente pode voltar o bispo para E2, é a nossa melhor tentativa. Bispo para E7, tentando desenvolver e fazer o roque. D3, para dar suporte para o cavalo e abrir essa diagonal aqui na direção do cavalo do preto. Ele faz o roque, a gente toma F4, ele toma F4 e cavalo de B para C3. É uma posição um pouco melhor para o branco. Então, eu não acho que cavalo para F4 aqui seja a melhor tentativa. A gente volta o bispo, abre e depois troca. Depois de roque, o lance mais comum é bispo para E7, preparando um pouco mais para jogar esse lance aqui mais tarde. E agora a gente tem cavalo G3. A nossa ideia é mover o cavalo para cá e dar suporte para colocar o bispo em F5 e oferecer essa troca pelo bispo dele. Porque aqui a gente tem um peão a mais, a gente tem menos desenvolvimento, então trocas em geral são boas pra gente. Então o preto vai fazer o roque, bispo para F5, oferecendo essa troca, que o preto deve negar com o bispo para A6, atacando a torre em F1, e D3, bloqueando o ataque, leva uma posição um pouco melhor pro branco também. Então depois de H6 aqui, é meio que independente do que o preto faça, a gente quase que consegue forçar uma posição melhor, bastante confortável de jogar. Então a linha principal, a melhor tentativa seria cavalo para D5, colocando o cavalo aqui onde ele já mira essa manobra e abrindo um ataque da dama ao nosso cavalo. Agora, de novo, a gente tem dois lances para ou salvar ou mover o cavalo, né, desse ataque. O lance que defende o cavalo é jogar H4, que é menos popular, mas talvez seja uma boa arma surpresa aqui para um oponente de pretas preparado para um lance como o cavalo volta. Então aqui o preto precisa conhecer que o melhor lance é cavalo para F4, atacando o nosso bispo. Bispo de volta para F1, H6 atacando o cavalo, cavalo para E4 e cavalo de volta para E6. E aqui a gente joga D3. Mesmo que o bispo esteja dentro da cadeia, a gente precisa dar suporte para esse cavalo e abrir a diagonal para esse bispo aqui. Então essa é uma posição equilibrada, só que na base de dados do Lichess, de todas as partidas de alto nível que já chegaram nessa posição, o branco nunca ganhou nenhuma. Ou todas elas ou foram o preto que ganhou ou foram empates. Então H4, isso me faz acreditar que H4 é um lance meio dúbio nessa posição. Então vamos para a linha principal, cavalo para F3, voltando o cavalo do ataque. Aqui o preto gostaria de ter esse avanço, atacando as duas peças, mas a gente colocou o bispo em D3 exatamente para controlar melhor esse quadrado. Então bispo para D6, desenvolvendo. A gente faz o roque e cavalo para F4, tentando atacar o nosso bispo e eventualmente tirar ele daqui para ter essas ideias de E4 atacando o nosso cavalo. Torre para E1. A gente precisa conceder ao fato de que ele pode dobrar os nossos peões na coluna D. O que não é um problema tão grande assim, porque a gente tem um peão a mais mesmo. Então, cavalo toma D3, C toma D3, roque. E a gente pode até tomar esse peão aqui agora, porque ele está no ar mesmo, né? Então, cavalo toma E5, torre 8, tentando atacar o cavalo duas vezes. E D4, defendendo a peça. Se C5, tentando desafiar o defensor, aí o melhor que a gente tem a fazer é D3, priorizar desenvolvimento, e aí se C toma D4 a gente move o cavalo de volta para F3 mesmo, e chega nessa posição igual, onde o branco tem um peão a mais, então ele tem essa maioria 2 contra 1 na ala da dama aqui, só que em compensação o preto tem o par de bispos, e tem uma grande vantagem de espaço por esse peão bastante avançado aqui. Essa é a posição que acontece em consequência das linhas principais do ataque do cavalo. Então assim, essa é uma abertura complexa, como a gente viu tem bastante variantes, tem muitos casos onde o branco pode fazer uma de 3 coisas diferentes, ou o preto e etc. Por isso eu recomendo você estudar esse vídeo bem aos poucos e devagar. As etiquetas de tempo estão na descrição e embaixo da barra de progresso do vídeo aí tem os capítulos para você pular para cada uma dessas variantes que eu ensinei e ver uma delas de cada vez. Então é bastante coisa mesmo, mas você meio que tem que saber isso se você quiser jogar cavalo para F6, né, lá atrás. Então se lá no início aqui, depois de cavalo C4, você joga cavalo para F6, você meio que tem que saber tudo isso, porque tem bastante opções mesmo do que o branco pode fazer, do que você pode fazer. Essa é uma abertura que eu gosto bastante, por mais teórica e complexa que seja. Uma vez que você consegue estudar ela e entender essas linhas,
fica mais fácil de jogar, eu garanto. Então, se ficou alguma dúvida, como sempre, deixa nos comentários que eu vou procurar esclarecer como eu puder. E até o próximo vídeo.